Sim, é isso mesmo que você viu na thumb. Não invista em Taesa nem em Transmissora Paulista. Na verdade, não sou eu que estou dizendo isso, na verdade, eu estou falando aqui de uma entrevista que foi feita com o pessoal do BTG e eles disseram o seguinte: olha, TRPL, Taesa, bem, essas aqui estão de escanteio. São empresas que eles decidiram, portanto, não investir e o BTG Pactual prefere outra ação do setor elétrico para buscar dividendos. Eu vou trazer aqui para vocês um estudo muito aprofundado do porquê que o BTG, assim como outras tantas casas de análise, tem falado o seguinte: olha, não compre Transmissora Paulista, não compre Taesa. Eu vou te dar aqui todos os motivos pelos quais você vai poder vislumbrar se realmente não é o caso de investir nessas empresas pensando em dividendos. E no final das contas eu vou trazer qual é a ação que finalmente aqui o BTG está elegendo como a melhor para dividendos e eu vou fazer aqui algumas contas para a gente perceber se realmente esses baita dividendos aqui que eles estão propondo realmente é tudo isso ou não, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos começar com Transmissora Paulista, né? Uma empresa que eu já tive na minha carteira. E aqui eu vou trazer um pouquinho da própria reportagem, tá? Porque vale a pena a gente extrair aqui alguns ganchos, alguns trechos, para a gente então finalmente compreender o porquê que o pessoal do BTG falou: olha, a TRPL deve reduzir dividendos de forma significativa. Vamos lá, por quê? Eles estão esperando algo muito pior da empresa do que efetivamente ela está trazendo. O que eles estão imaginando aqui? Bem, eles começam com a política de dividendos da companhia, dizendo que eles vão ter um payout mínimo de 75% do seu lucro líquido regulatório, desde que a sua alavancagem, ou seja, a sua dívida, permaneça abaixo de 3 vezes dívida líquida EBITDA. E olha só o que eles estimam. A alavancagem atingiu 2,5 vezes em 2024, no segundo trimestre. E eles ainda estão com payout de 75%. Só que aí eles começam a fazer algumas contas, começam a ver ali como é que ficaria a estrutura de capital, como é que ficaria a questão de investimentos futuros e quanto que a empresa vai poder pagar. E olha só, eles falam o seguinte, que, no entanto, ao fazer isso, ou seja, pagar 75% do lucro líquido regulatório, a alavancagem salta acima de 3 vezes dívida líquida EBITDA em 2025. O que faria, por conta do estatuto da empresa, que ela tivesse que reduzir o seu payout para alguma coisa muito mais próxima que aos seus 25 a 50%. E isso, portanto, reduziria significativamente os dividendos da empresa. E claro, tudo isso daqui é com o objetivo de 2025 fazer com que a alavancagem fique abaixo aqui das suas 3 vezes dívida líquida EBITDA. Por quê? Se você tiver com algo menor do que 3 vezes, você volta aqui para a questão do estatuto, que traz que abaixo das suas 3 vezes dívida líquida EBITDA, você paga 75% do lucro regulatório. Portanto, o que eles estão estimando? Que lá em 2025, a TRPL não consiga reduzir de forma significativa todo o investimento que ela tem que fazer e também o pagamento de dívida. Porque como que funciona, né? Só é interessante a gente desenhar isso aqui, porque poucas pessoas conhecem essa dinâmica, né? Eu vou até apagar para não ficar muito estranho. Vamos lá. Você tem basicamente isso aqui, que é o cronograma de amortização de dívidas. Eles têm aqui o caixa da empresa, esse daqui é o caixa, e aí você tem no primeiro ano um tanto de dívida, no segundo isso aqui, no segundo isso daqui, depois sucessivamente. O que acontece? O caixa, para você pagar, de uma certa maneira, até daria por um determinado tempo. Só que acontece, a empresa está fazendo investimentos. Da onde sai o dinheiro inicial para você investir? Bem, esse dinheiro ele sai aqui do caixa. Portanto, esse caixa aqui ele vai ser reduzido nessa proporção para você fazer investimentos. E quando você faz investimentos, aquela mesma lógica de pagamento de dívida que eu mostrei para vocês, essa linha preta aqui mostrando qual seria a capacidade da empresa pagar, reduziria isso daqui, ó. E aí você já começaria a ter esse gap aqui que eu estou pintando para vocês de dívida a mais que a empresa ela teria por conta de reduzir o caixa. Eu sei que essa parte fica um pouco mais técnica, um pouco mais complicada de entender, mas vale a pena pelo menos ter essa noção inicial, esse desenho aqui, para a gente compreender o porquê que o BTG reduziu as suas estimativas para a Transmissora Paulista. E claro, eu vou trazer mais aqui alguns dados para vocês, tá bom? Vamos lá. Qual é o primeiro dado que você precisa saber?
Bem, isso aqui movimentou muito o mercado. Por quê? A Eletrobras fez um follow-on, né? Fez ali uma oferta de ações da Isacetep, o que movimentou 2,18 bilhões de reais a um preço de R$ 23,50. Tá, essa aqui foi a primeira coisa que mexeu muito com o preço dos papéis. Se você for se recordar, a Transmissora Paulista ela negociava ali nos seus 26, 27, já chegou até bater R$ 28 reais. E quando saiu esse daqui, apesar de não alterar em nada os fundamentos da empresa, o mercado sim bateu bastante na cotação. Claro, é só você imaginar o seguinte, ó, se estão vendendo a R$ 23,50, é porque, entre aspas, a empresa deveria valer R$ 23,50. Então eu vou reduzir o meu preço, já que talvez não faça sentido. Só que você tem que compreender que aqui, para você ter toda a liquidez necessária para você conseguir sair, você precisou aqui dar um certo desconto em relação ao preço de tela, senão você não teria negócio. E claro, a Eletrobras queria logo se livrar de uma posição que para ela já não era tão significativa assim, tá bom? Outros dados que valem a pena, né? A gente dá uma olhada e o porquê que os analistas estão estimando algumas coisas realmente negativas em relação à Transmissora Paulista. E eu, quando eu fiz um vídeo sobre os resultados, eu alertei muito isso e falei lá para os membros de forma bastante clara. Você pode ver que a receita líquida da empresa, quando você olha aqui, teve um acréscimo, sim, de 24,7%. Só que você tem que ver que na receita líquida, sem o RBSE, que é uma receita que acabará em 2028, você tem praticamente metade da receita aqui. Portanto, pensando que de 2028 em diante esse RBSE vai cair praticamente 95%, você tem que desses 500 milhões que contribuíram para a receita líquida, isso daqui vai acabar. E claro, a empresa sabe disso, por isso está fazendo muitos investimentos. Mas esses investimentos lá na frente não estão sendo tão bem vistos assim. André, o que você está querendo dizer com isso aqui? Bem, vamos lá. Você tem um indicador financeiro que é muito importante, que é a TIR, Taxa Interna de Retorno. Como que funciona esse indicador? Ele funciona, eu acho até legal a gente fazer um desenho bem rápido também, que funciona dessa maneira aqui. O pessoal representa dessa maneira. O que significa isso? Esse primeiro ponto aqui para baixo seria o ponto inicial, seria o ponto de desembolso, ou seja, a Transmissora Paulista foi lá, investiu, por exemplo, em linhas de transmissão e ela gastou, por exemplo, aqui 8 milhões de reais. Maravilha. Ela gastou esses 8 milhões e aí ela vai receber, quando tiver no primeiro ano aqui, a RAP, que vai ser, por exemplo, de 100 mil reais. Maravilha. Só que aí você recebe no segundo ano a mesma coisa, com correção, com correção, correção, e aí você precisa fazer uma conta. Tá, será que esse valor que eu vou receber por 30 anos, considerando meu investimento de 8 milhões de hoje, vale a pena? Qual que é a taxa que eu estou investindo? Bem, os analistas do próprio BTG fizeram essa conta aqui para gente. Eles trouxeram que a taxa interna de retorno é de 7%, um retorno que não é tão atrativo assim. Portanto, pensar que você terá uma queda na sua receita de quase 500 milhões de reais e, além disso, você está trazendo novos projetos com uma taxa interna de retorno de apenas 7%, opa, peraí, aqui já estão acendendo uma baita de uma luz vermelha, porque os projetos não são tão extremamente rentáveis e você também terá uma queda daqui a aproximadamente 3, 4 anos. Então é muito ruim para a empresa, tá bom? Outras coisas que eles trouxeram, que sim vale a pena a gente seguir aqui. Muito da receita líquida que eu falei, da RBSE, só para você enxergar um pouco mais de forma gráfica, né? Você pode ver que no primeiro semestre de 24, você teve 1 bilhão e 48 milhões de receita líquida da empresa, das transmissoras, e 1 bilhão 173 do RBSE. Portanto, você pode ver que a RBSE é um componente muito importante para a formação da receita e, consequentemente, também do lucro da empresa. E, claro, se você pensar que você vai receber 75% do lucro líquido, o lucro líquido vem da onde? Das atividades normais da empresa, tá bom? Atividades normais, e do RBSE. Se você cortar o RBSE, sobrando apenas essa aqui de cima, você pode concluir comigo que seu lucro líquido será menor e, consequentemente, o seu dividendo também será menor. Então, pensando numa empresa que lá na frente vai reduzir muito o seu dividendo, talvez a Transmissora Paulista não seja a melhor empresa. Eles falam um pouco aqui da dívida líquida, né? E por mais que eles estimem que vamos terminar 2024 e começar já 2025 com uma dívida líquida acima de 3 vezes,
eu estou vendo que não parece que vai ser tão grave assim. Claro, se a empresa utilizar muito caixa agora, conforme eu expliquei para vocês, a dívida líquida sim pode aumentar. Por quê? A dívida líquida, e é importante você saber como calcular isso, é, em resumo, o seguinte: dívida bruta menos o caixa que a empresa tem. E aí você chega então à dívida líquida. Se você aumenta a sua dívida bruta e mantém o caixa, você também aumenta a dívida líquida. Se você, por outro lado, mantiver a sua dívida bruta como ela tiver, mas você reduzir o seu caixa, o que vai acontecer? Você vai aumentar a sua dívida líquida, que é muito simples compreender isso daqui, tá bom? E eles falam aqui também um pouco da amortização, o que me deixa mais tranquilo, tá? Por quê? Hoje a empresa tem 2,6 bi de caixa. 2025 ela tem 1 bi para pagar, ou seja, ela tem caixa suficiente para pagar, portanto, não é nada tão complicado. E pensando que boa parte da dívida da empresa está para além de 2028, eu não ficaria tão preocupado que a empresa, nossa, ela vai se enforcar. Mas por questões do próprio estatuto e das suas próprias dívidas, né, que são os covenants da empresa, ela não pode ultrapassar uma dívida muito alta e até pelo estatuto, para pagar dividendos, não pode ter uma dívida líquida EBITDA acima de 3 vezes, como será o caso aqui, tá bom? Até aqui você deve estar se pensando, poxa, André, Transmissora Paulista parece que vai ser uma empresa meio complicada, né? Bem, eu fiz alguns vídeos já falando sobre a empresa, mas eu quero que você perceba o seguinte: não é uma empresa que está parada no tempo. Não é uma empresa que não está vendo que em 2028 nós teremos uma queda grande no RBSE. Exatamente por isso que eles estão fazendo sim investimentos e aquele acionista que pensar como projeto de empresa e buscar, portanto, o crescimento junto com a empresa, lá na frente terá uma empresa com uma RAP maior, ou seja, ela está colocando aqui em operação novas linhas e você vai ficar com uma empresa, entre aspas, relativamente nova, porque ela vai investir muito no segmento aqui de transmissão de energia. Para a gente dar uma olhada, olha só que interessante. Eles têm duas formas de investimento, tá bom? Eu peço até desculpas por ter pegado esse dado aqui em inglês para vocês, mas eu traduzo sem problema. Você tem dois investimentos de uma certa maneira, aqui falando de forma mais grosseira. E aí a gente precisa olhar daqui para frente. Você tem em retrofit e improvements, ou seja, reforços e melhorias, 5 bilhões. Como que esses 5 bilhões estão divididos? Você vai ver que desses 5 bilhões, 44% deles, que é esse azul mais claro, estão em reforços, tá bom? Que aí você vai poder perceber que, no geral, 2024 é o ano que você mais vai ter dispêndio de caixa com reforços. Melhorias nos próximos anos será a maior parte de caixa, tá bom? Então, essa divisão está aqui para você. Só que você precisa ver que os projetos Greenfield, que correspondem aqui a 2/3 de todo o investimento que eles têm que fazer, você vai poder perceber que lá para 2028, praticamente, eles encerram todos os investimentos. E 2025, 26 e 27, eles vão ter muita coisa para investir, vão precisar de muito dinheiro para isso. Claro, eles já emitiram dívida para conseguir captar esse dinheiro, colocar ali nos investimentos, então não vai ser nada tão complexo para a empresa fazer. Afinal de contas, ela já tem um excelente histórico de investimentos, de colocar as torres de pé, inclusive antes do prazo que a Enel determine, por isso recebe de forma antecipada as RAPs, então é algo muito bom. Então, eu não me preocuparia em termos de execução. Me preocuparia hoje apenas com a questão de dividendos, que sim, é o que mais vai trazer dor de cabeça para o seu acionista. Só que agora, já que falamos de Transmissora Paulista, vamos falar aqui de Taesa, que eu sei, o pessoal gosta muito, foi uma das queridinhas, já chegou a bater mais de R$ 45 em determinados momentos em que o IGPM estava muito alto, tá? Só para a gente começar, o próprio pessoal do BTG falou o seguinte, olha, a Taesa ela está numa situação ainda mais delicada. Os analistas avaliaram o resultado como fraco. Aí é um pouco de problema. Eles falam aqui sobre a alavancagem da companhia, que terminou em 4,7 vezes quando você exclui as subsidiárias e colocando as subsidiárias em 4,4 vezes. Eu até comentei, quando eu falei ali dos resultados semestrais da Taesa, que a companhia trouxe na sua mensagem inicial uma alavancagem acima de 4 vezes para esse segmento de transmissão de energia é normal, é tranquilo. Eu não gostei. Eu achei que a empresa não foi honesta comigo, ela não foi honesta com o acionista, para dizer o seguinte: olha,
Talvez aquele brilho todo que a Taesa tinha está começando a se perder e, de uma certa maneira, para não perder essa confiança do mercado, eu vou mentir para você, dizer que esse nível de alavancagem é tranquilo. Poxa, uma dívida líquida EBITDA de quase 5 vezes, num cenário de juros tão apertado como o atual, será que realmente é verdade o que eles estão dizendo? Bem, eu não achei que é verdade. Agora fica a seu critério pensar de forma diferente, tá bom? Vamos lá. Eles colocam aqui ainda que a Taesa anunciou um dividendo que gerou um dividend yield de 1,8%, aqui de 223 milhões de reais, mas eles trouxeram, olha, esses 76% de payout estão longe de atingir os 100% que o curto prazo normalmente exige dessa empresa, porque historicamente ela pagou 100%, algumas vezes até mais, para distribuir excesso de caixa, mas sempre muito próximo a distribuir tudo de lucro que a empresa gera. E o mercado, talvez já imaginando que esse payout não chegará a 100%, pensando também que o dividendo vai reduzir, já está batendo bastante na cotação. E lembra que eu te expliquei sobre os projetos? De você ver quanto que aquele projeto vai trazer de retorno, que é a taxa interna de retorno? Bem, o BTG também trouxe isso para gente, que a TIR real também não é muito atraente. Está aqui na ordem de 6,7%, ou seja, está abaixo dos novos projetos que a própria Transmissora Paulista colocou aqui para a gente, tá bom? Eu trouxe alguns outros dados que sim, vale a pena a gente também dar uma olhada sobre o endividamento, que isso sim é muito importante. Eles trouxeram que no segundo trimestre de 2024 tá uma dívida líquida EBITDA de 4 vezes, mas como nós vimos ali, já está muito maior do que isso daqui. De uma certa maneira, a empresa ela tem caixa apenas para fazer o pagamento das dívidas de 2024 e um nadinha aqui de 2025. Portanto, a empresa ela vai precisar da geração de caixa dela fazer frente às dívidas que ela tem. Claro, o EBITDA dela é muito forte. Ela tem, sim, por conta de uma margem EBITDA lá de 70% a 80%, capacidade de pagar. Só que pensando em dividendos, conforme você tem, como eu sempre falo para vocês, uma dívida aumentando, você vai ter um dividendo, infelizmente, para baixo. Por quê? Não é natural que você tenha uma dívida aumentando, dizer que isso é tranquilo, e o seu dividendo continuar subindo. Essa conta não vai bater. Em algum momento a empresa se enforca. Espero que a Taesa não faça nenhuma besteira, porque muitos acionistas gostam e confiam nessa empresa, tá? Agora, se você for pensar em dividendos, eles distribuíram aqui o valor até o momento, né, de R$ 2,86. Pensando que a empresa ela está cotada ali nos seus R$ 35, 2,86 pelos seus R$ 35, já dá um dividendo interessante de 8%. Se eu fosse a Taesa, eu já pararia de distribuir por aqui. Eu já ia falar, olha, tá bom, não precisa mais fazer o pagamento, 8% já tá bom, paga a dívida, vamos reduzir essa alavancagem para ter um respiro. Mas eu não acho que a Taesa vai fazer isso. Mas, enfim, quem sou eu para dizer o que a Taesa tem que fazer? Tem bons administradores lá dentro. Agora, eu te pergunto, você sabe ou tem uma ideia de qual seria a empresa que o BTG elegeu para compor a sua carteira? E eu falo compor a sua carteira porque de julho para agosto eles incluíram essa ação na carteira deles. Uma ação que está trazendo uma taxa interna de retorno de 13,7%. Praticamente o dobro do que a própria Transmissora Paulista deu aqui para nós. E além disso, eles esperam gatilhos positivos nesse segundo semestre de 2024. Então, nós temos aqui uma empresa que eu aposto que poucas pessoas investiam. Mas depois que o Barsi começou a falar dessa empresa, depois que o pessoal começou a olhar para essa empresa, aí o pessoal começa a recomendar, mas claro, o Barça ele tem ali os seus méritos e muitos analistas, inclusive o pessoal da Suno já tinha recomendado essa ação há muito tempo, vendo aqui projetos bons pela frente. E claro, estamos falando aqui da Eletrobras. Se você acertou, deixa aqui nos comentários, só para ver mais ou menos se você já imaginava qual ação poderia ser essa eleita pelo BTG Pactual, tá bom? Eu trouxe aqui alguns indicadores fundamentalistas para a gente começar a ticar algumas coisas que podem trazer algumas dúvidas se essa é a melhor recomendação, tá bom? Primeira delas, preço sobre lucro. Poxa, um PL de 24 vezes? Bem, eu não vou questionar se você quer pagar hoje um preço
pelos 24 anos seguintes de lucro dessa empresa. Mas aqui cada um faz o seu investimento. Se você for pensar, talvez por preço sobre valor patrimonial, é uma ação descontada, ou seja, você está levando toda a empresa, que inclusive é a maior que nós temos no Brasil em termos de geração de energia, por um valor 5% abaixo de tudo que ela tem lá dentro. Portanto, aqui você tem, a princípio, um desconto. Só que você não pode, e aí todo investimento que você faz, você não deve olhar para um único indicador isolado, você deve conjugar as coisas. E é importante você conjugar dados para que você veja se de um lado você está pagando barato ou se não. Aí você consegue equalizar e ver qual é aquilo que na balança vai pesar mais para você, tá? Agora, quando você olha um PL de 24 e um preço sobre o valor patrimonial, qual será que vai pesar mais? Poxa, será que aqui não houve um histórico de preço sobre o valor patrimonial sempre descontado? Sim, houve. E o preço-lucro sempre alto? Não, o preço-lucro nem sempre foi tão alto assim. O mercado já pagou muito mais barato por essa ação. Tanto é que houve uma valorização de quase 22% nesses últimos 12 meses, tá bom? Outras coisas que eu acho que valem a pena você olhar. O lucro por ação está aqui, ó, em R$ 1,93. Se imaginarmos que eles vão pagar todo esse R$ 1,93 em forma de dividendo para você, você poderia ter um dividend yield mais ou menos aqui dos seus 4,19%. E nós vamos fazer algumas outras contas aqui também para a gente poder enxergar todo o potencial dessa empresa, tá? Outras coisas que eu quero mostrar. Claro, o dividendo. O dividendo dessa empresa, historicamente, se você for pegar a média, beleza, foi alto. Mas por quê? Porque de 2015 para trás você tem um histórico que distorce. Agora, olhando para o cenário mais próximo ao nosso, está aqui na casa dos seus 3, 4, no máximo ali 2021, 8% que foi o que pagou. Tá. Agora, André, eles estão falando que os projetos da empresa são muito bons. Eles vão trazer uma TIR de quase 14% em relação, por exemplo, a uma Transmissora Paulista que vai trazer uma TIR de 7% e uma Taesa que vai trazer para a gente aqui uma TIR de 6,3%. Então, André, em termos de projeto, qual que vale mais a pena? Olha, pensando aqui em projetos, sim, Eletrobras. Agora, dividendos. Dividendos, eu vou discordar um pouco. Por quê? Olha só que legal isso daqui. Além de você estar pagando um valor mais alto em relação à cotação e em relação ao seu lucro líquido, você tem que ver outras coisas, como o fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? Você pega o fluxo de caixa operacional, menos os investimentos da empresa relacionados aqui a CAPEX e OPEX, e aí você tem finalmente um fluxo de caixa livre. André, o que é o fluxo de caixa livre sem me falar essas contas todas? Bem, o fluxo de caixa livre é o valor que a empresa tem para decidir o que ela vai fazer. Se ela vai, por exemplo, fazer o pagamento antecipado de algumas dívidas que ela tem no longo prazo. Ou se ela vai pegar esse valor aqui e vai recomprar ações. Ou, melhor, se ela vai pegar esse valor e distribuir para você em termos de dividendo ou juros sobre capital próprio. Olhando aqui para a empresa, você vai poder perceber que ela tem um fluxo de caixa livre na ordem de seus bilhões de reais de 8,9 bilhões de reais. Qual que é o histórico dessa empresa? Bem, o histórico da empresa é que ela pague aproximadamente ali 25% do seu lucro líquido. Só que vamos pensar no caixa, ou seja, no dinheiro que efetivamente entra para a empresa. Vamos imaginar que ela consiga fazer o pagamento desses 8,9 bilhões. Como que a gente pode fazer algumas contas? Bem, como eu te falei, tem aqui o payout, só que eu quero imaginar que ela faça o pagamento de tudo. E aí a gente precisa ver o número total de papéis. Como que nós vamos fazer essa conta? Vamos pegar aqueles 8,9 bilhões que ela tem de caixa e vamos dividir por 8,3 bilhões de ações, que é o que ela tem. Ela pagaria mais ou menos o valor de R$ 3,86. Se, mais uma vez, dividirmos esse valor pela cotação atual de R$ 46, nós teríamos um yield de 8,41%. É um dividendo bom? Olha, é um dividendo bom. 8% é um baita de um dividendo. Agora, pensando em relação às outras empresas, será que é um dividendo que sobressai? Será que é um dividendo que salta os olhos? Não, não é o dividendo que salta os olhos. E pensando que eles não distribuem todo esse valor aqui, que eles distribuem talvez metade desse valor, quiçá alguma coisa próximo àqueles 8 bilhões, poxa, a gente poderia pensar num dividendo aqui muito mais próximo de 4,2%. Então,
pensando em dividendos, talvez a Eletrobras não seja aquela empresa que salta aos olhos. Só que, em termos de fundamentos, sim, é uma empresa que está muito mais desalavancada. Você vê que ela tem uma dívida líquida EBITDA na ordem de 1,9. Olhando para o caixa dela, ela tem um potencial de pagar praticamente todas as suas dívidas aqui até 2026. E pensar nessas próximas dívidas aqui só daqui 3 anos. Então, a empresa ela está muito mais tranquila em caixa, ela tem fundamentos um pouco mais tranquilos do que essas outras duas empresas, até mesmo por questões regulatórias, como a RBSE na Transmissora Paulista, até como projetos que tão logo vão vencer, como na Taesa, uma dívida alta, a Eletrobras está muito mais tranquila nesse termo. Portanto, aqui eu te pergunto, qual empresa você escolheria? Eu, em particular, acabei saindo de todas essas e acabei escolhendo uma outra, que eu vou deixar o vídeo aqui para você saber qual foi a empresa que eu elegi para colocar no meu portfólio dentro das empresas de transmissão e geração de energia. E claro, para você conhecer mais sobre investimento e análise fundamentalista, eu vou deixar aqui a nossa área de membros. Por hoje é isso então, muito obrigado e